Enquanto vocês estão mandando as perguntas aqui, eu vou fazer uma inicial para começar o debate. Luciana, obrigado pela apresentação aí, esse histórico, né, esse contexto que você descreveu com relação a que o que a gente está vendo hoje, na verdade, foi delineado, né, dentro da Constituição de 88, mas essa estrutura, ela foi proposital, quer dizer, ela foi pensada dessa forma ou foi aquela coisa meio brasileira, fizeram e depois, agora que a gente está vendo os resultados daquilo que foi escrito, né, décadas atrás, quer dizer, é algo intencional ou acidental, digamos assim? A nossa Constituição, ela segue um pouco o exemplo, enfim, ou o mesmo movimento das constituições que foram elaboradas e promulgadas a partir da década de 70, em outros países, principalmente nos países europeus, e numa lógica do estado de bem-estar social, de garantia de direitos de forma mais ampla e universal. É claro que a gente precisa olhar com cuidado para a Constituinte, né? Como é que essa Constituinte foi organizada, o papel dos movimentos sociais, que foi muito importante no sentido de incluir esse rol extenso de direitos e na necessidade de não só uma transição política para a democracia, mas também aí uma possibilidade de que essa democratização trouxesse para a população direitos que não tinham sido conquistados até aquele momento e que ainda é um déficit da nossa sociedade, como direitos individuais, direitos civis, como direito à igualdade, enfim, direito à liberdade, mas mais do que isso também os direitos sociais. E é exatamente no âmbito dos direitos sociais onde eu encontro uma maior judicialização da política, porque, como eu falei, o judiciário então é chamado a dar conteúdo para esses direitos constitucionais. É interessante até observar que as avaliações que foram feitas logo após a promulgação da Constituição, e eu sempre gosto de lembrar de dois oponentes nesse debate. De um lado, a gente tem o professor José Eduardo Faria, da Faculdade de Direito da USP, e de outro lado, a professora Maria Helena Chauí, da Faculdade de Filosofia, em que tem avaliações distintas daquele momento constituinte e do resultado da Constituição. O professor José Eduardo Faria, sob a ótica do direito, fala assim, olha, aqui a gente vai ter problemas de governabilidade e o judiciário não está preparado para assumir esse papel de intérprete e de estabilizador das relações sociais a partir desse rol de direitos constitucionalizados. E, de outro lado, a gente tem a professora Marilena Chauí dizendo que aquele era o grande momento de participação política brasileira e de democratização, quer dizer, a Constituição de 88, a partir da Constituinte, estava dando ali espaço para que cada um dos movimentos sociais e daqueles que não tinham possibilidade de participar da esfera e da arena política pudessem, via Constituinte e via Constituição, ter os seus direitos garantidos. Então, nesse sentido, quer dizer, de um lado ele respondendo à sua pergunta, de um lado ele é proposital, e de outro lado ele segue um pouco a evolução das constituições a partir de um marco do estado de bem-estar social. E, Rogério, dentro desse sistema híbrido aí que a gente acabou criando, né? Você falou também que tem, além da judicialização da política, você tem o inverso também, né? A politização da justiça. Como é que você vê isso nesse cenário atual em que a gente tem, né, membros do judiciário, juízes, ministros? Hoje as sessões do STF são transmitidas ao vivo, né? As pessoas não só assistem, mas conhecem o nome dos ministros, né? Uhum. As posições de cada um deles, tal. E você tem, claro, o juiz Sérgio Moro, que se tornou, né, uma figura conhecidíssima, muito influente no país.
Como é que você vê o surgimento desses magistrados, esses representantes do judiciário se tornando pessoas tão conhecidas, influentes quanto um presidente ou um ministro do executivo, né, ou um senador? Como é que isso está influenciando esse cenário todo aí? Não, sem dúvida, conforme eu disse, essa presença marcante de atores do sistema de justiça, juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, procuradores, que até pouco tempo atrás talvez não fossem de grande conhecimento da opinião pública, hoje todos nós o conhecemos pelos nomes, né? Acompanhamos sua atividade cotidiana. Se esse fenômeno estivesse baseado apenas no voluntarismo desses atores, eu diria que, em certa medida, talvez fosse até um fenômeno passageiro. O que eu procurei mostrar a vocês é que, na verdade, isso tem bases institucionais mais profundas. Eles estão cumprindo papéis a partir de regras e de instituições que foram desenhadas para essa finalidade. Nesse sentido, nós temos um paradoxo, porque quem desenhou essas regras e essas instituições não foram eles, foram os políticos. Então, os mesmos políticos que hoje, de certo modo, sofrem essa fiscalização incisiva, para usar uma expressão mais suave, não é? Foram os mesmos políticos que construíram essas instituições e essas regras pelas quais os atores do sistema de justiça atuam por sobre a política? De fato, sim. E esse é um paradoxo. Voltamos, então, à Constituição de 88, onde isso foi desenhado. A ciência política tem uma tentativa de explicar fenômenos desse tipo que passa pela seguinte ideia. Na verdade, a classe política, quando elabora constituições num ambiente de muita fragmentação partidária, pela falta de previsibilidade futura, ou mais precisamente por uma incerteza sobre onde eu vou estar depois, se acautela e introduz uma série de mecanismos de fiscalização e controle que propiciem, pelo menos adiante, caso eu perca o poder, não é? Propicie, pelo menos, mecanismos que favoreçam a alternância no poder lá no futuro. Então, nesse sentido, eu vou desenhar instituições mais descentralizadas, mais fragmentadas, não é? Menos dedicadas apenas ao poder da maioria, mas também distribuindo oportunidades de ação às minorias. E, nesse sentido, nós temos no Brasil um desenho institucional que favorece enormemente isso. Talvez, não tenho certeza, essa seja a explicação de termos desenhado instituições e regras desse tipo lá em 1988 e que hoje, na prática, como nós estamos assistindo, propiciam que o Ministério Público tenha uma atuação bastante séria, incisiva no campo da política, que os juízes também tenham um papel importante e estejam desempenhando essas funções. A politização da justiça é uma outra coisa. A politização da justiça é um fenômeno que eu acho que nós também temos no Brasil e com o qual nós temos que nos preocupar. Por quê? Vamos tomar política como na seguinte definição: política é uma ação com relação a fins. A justiça, dela não se espera que faça política, porque dela se espera que não haja de acordo com fins, mas de acordo com meios. Se na política o melhor resultado é o que confere legitimidade à ação política, no caso da justiça, o que confere legitimidade a uma decisão judicial é o respeito às regras e aos meios pelos quais se chega a essa decisão. Estabelecendo essa distinção entre justiça e política, o risco de uma politização da justiça passa a ocorrer quando atores do sistema passam a agir em função de fins, e não apenas e principalmente por meio de regras e respeitando procedimentos. Com isso, corremos até o risco de perder a legitimidade da decisão judicial, se ela apressadamente tenta alcançar determinados resultados e deixa de observar as regras que devem presidir a boa investigação, a boa acusação por parte do Ministério Público e o bom julgamento por parte do juiz. Essa politização é a que nós temos que nos preocupar. Em alguma medida, ela já ocorre no Brasil, portanto, não é uma politização em sentido partidário. Não é que este ou aquele juiz tem uma preferência partidária. Talvez seja mais complicado e arriscado do que isso. Ele tem uma preferência com relação aos fins que ele quer atingir. Ele põe no centro de um PowerPoint um alvo. Este é um fim a ser atingido.
Agora, os meios para se chegar a esse resultado estão sendo devidamente respeitados do ponto de vista judicial? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer e observar. Tem algo que precisa ser corrigido nesse sistema? A gente tem que se adaptar a ele? Tem algumas perguntas aqui sobre o que precisa ser melhorado, talvez até no caso de uma nova constituinte, o que precisaria ser mudado nesse sistema, tal. Você acha que o caminho é a gente se adequar a esse processo que a Constituição elaborou, ou há espaço para mudanças aí, ou muito arriscado abrir essa porta? Não, acho que tem alguns espaços e algumas necessidades. Quer dizer, a primeira delas é a gente olhar um pouco para as regras que o judiciário vem sendo chamado a aplicar. Houve uma mudança muito grande no formato dessas regras. E isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. As regras passaram a ser abertas e de definição incerta. Então, um exemplo disso é a função social da propriedade. O que é função social da propriedade? De uma forma mais específica. Então, quando o juiz tem que aplicar uma norma deste tipo, ele também é dado a ele espaço de interpretação. Como é que eu controlo essa interpretação? Por meio de precedentes e de jurisprudência. Qual é o problema? E aí é um problema brasileiro. O nosso sistema jurídico não é um sistema que tem uma tradição e que respeita precedentes e jurisprudência. Ele é um sistema, ele sempre é um sistema que a gente conhece baseado nas famílias de civil law. A gente tem os códigos, a codificação, a separação de cada um dos direitos com regras claras. E, portanto, o papel do juiz era muito esse de aplicação das regras. E o precedente e a jurisprudência tinham um papel secundário na produção do direito. Hoje em dia, com essas normas mais abertas e indefinidas, a necessidade de haver esses precedentes, ou seja, o juiz seguir decisões que já foram tomadas pelos tribunais superiores, seguir orientações que os próprios tribunais dão por meio de súmulas que eles produzem ao longo das suas decisões, isso é uma forma de controlar a interpretação do juiz. O problema nosso é que a gente não tem essa tradição. Então, a nossa forma de controlar esse espaço de interpretação do juiz é muito pequena. A gente não tem muito como controlar. E, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser aquele espaço a partir do qual as regras ou a interpretação das regras são definidas, também não tem exercido esse papel. Basta a gente olhar que a maioria das decisões do Supremo Tribunal Federal, apesar da gente estar acostumado com a TV Justiça e com a transmissão do plenário do Supremo Tribunal Federal, mas a maioria das decisões é dada monocraticamente, individualmente pelos ministros. E essas decisões nem sempre acompanham o colegiado e nem sempre acompanham decisões parecidas que foram dadas anteriormente. Então, tudo isso complica a nossa vida diante da realidade de normas abertas e da extrema constitucionalização de direitos sociais. Então, a gente precisava de um maior controle do judiciário nesse sentido. Tem várias perguntas aqui também sobre o papel da mídia nesse processo todo. Então, vou abrir para os dois responderem aí. Como é que a mídia está influenciando para um lado ou para o outro aí nesse? A mídia tem um papel decisivo, né? E age de uma maneira muito próxima com os atores do sistema de justiça, né? Então, tanto o Ministério Público, principalmente o Ministério Público, que tem uma desenvoltura maior e desempenha o papel de acusador, mas também a polícia que investiga, tem na mídia, ao mesmo tempo, uma fonte de apoio muito importante, não é, para as suas ações cotidianas.
O próprio juiz Sérgio Moro já falou isso publicamente num artigo em que ele, revisitando a experiência da Operação Mãos Limpas, uma das conclusões que ele tira daquela experiência e que ele tem o cuidado de aplicar ao caso brasileiro é sempre ter a opinião pública a favor, não é? Defendendo e apoiando as iniciativas dos órgãos de investigação e dos próprios juízes, e a mídia, então, cumpre um papel muito importante nessa construção da opinião pública favorável e apoiando sempre a atuação dessas instituições. O caso do Brasil, nesse sentido, não representa assim nenhum ponto fora da curva. Ou seja, é essa combinação mesmo que se espera e, ao mesmo tempo, deve nos causar também igualmente preocupação, porque, afinal de contas, o maior bem de um político, não é a sua imagem e a sua reputação. Às vezes, os processos judiciais terminam sem que se confirmem as acusações. No entanto, o estrago feito junto à imagem e à reputação de políticos e partidos já está feito. Então, chamar esses órgãos e a própria mídia a um maior grau de responsabilidade também quando fazem a cobertura desses processos é algo que a sociedade brasileira tem sim que exigir e tem que zelar, não é, para que aconteça. Afinal de contas, não há democracia sem política, não há democracia sem partidos, não há democracia sem representantes. Eles são muito importantes e nós não podemos jogá-los na vala comum de denúncias, às vezes inespecíficas e genéricas, de corrupção. Que é a discussão que sempre surge quando são abertas as delações, né, o conteúdo das gravações e tal. A partir do momento que você abriu esse conteúdo, para você reverter o impacto na imagem é muito Embora difícil. Todos os responsáveis digam que os vazamentos serão apurados, você conhece algum caso de vazamento que foi punido na experiência recente brasileira? Eu não conheço nenhum. Mas hoje Seria até bom, né, que houvesse um como exemplo. Estamos cuidando disso também, não vamos permitir que esse tipo de coisa aconteça sempre. Mas, até o presente momento, eu não conheço nenhum caso. Acho que nesse fenômeno aí, a gente tem, de um lado, a mídia aprendeu a olhar para o sistema de justiça como um todo, quer dizer, não só para o judiciário, vendo ali uma fonte importante, enfim, e muitas vezes protagonista do jogo político, e, de outro lado, os operadores do sistema de justiça, e aí todos eles, né, hoje em dia a gente tem um enorme rol aí de figuras que se tornaram figuras públicas, que também aprenderam a usar a mídia ao seu favor, muito mais até, a meu ver, individual, emitindo opiniões particulares, e conversando, dialogando com a opinião pública via a mídia. Então, você tem aí uma mão dupla do aproveitamento desse fenômeno, que a gente, como telespectador, aí tem que sempre olhar com crítica e com muito cuidado. Vou engatar aqui uma pergunta da Sofia. Está pedindo para a senhora comentar sobre esse contexto no qual o judiciário vem sendo, né, convocado a mediar conflitos, né, de caráter político a pedido dos próprios entes da administração pública, né? Quer dizer, um político pedindo a intervenção do judiciário para solucionar uma crise política dentro do outro poder, né, do legislativo, do executivo. Quer dizer, como é que fica aí a independência dos poderes, né? E aí a gente também o que não sei se não faz muito sentido para mim, mas talvez não haja outra solução, que existe a separação entre os poderes, mas os ministros são escolhidos, né, indicados pelo presidente, o procurador-geral da República tem que ser aprovado pelo Congresso. Então, quer dizer, é uma separação bem cinzenta aí, né? Sofia, acho que de um lado tem uma questão que o Rogério tocou muito bem, que é os graus, enfim, as instâncias de controle do Poder Judiciário sobre a política. E como os atores, enfim, sociais, os movimentos sociais, os partidos políticos, os próprios políticos, veem no Poder Judiciário uma via não só de controle dos seus adversários políticos, mas também uma via rápida, talvez,
de execução de uma determinada política pública que não foi vitoriosa no legislativo. Então, é interessante a gente observar que isso acontece tanto pela própria administração pública, pelos próprios entes, seja do executivo, seja do legislativo, seja dos próprios partidos políticos que estão legitimados para ir diretamente ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, fazer controle de constitucionalidade, mas também dos movimentos sociais, que muitas vezes olham o Judiciário, e o Judiciário também tem servido nesse sentido, de garantir direitos de minorias que não estão representadas no Legislativo. E fazer a pressão política, ou estar presente no Legislativo para ter os seus interesses garantidos, custa muito mais tempo e muito mais dinheiro do que efetivamente ir diretamente ao Poder Judiciário, fazendo, por exemplo, um pedido, enfim, de reinterpretação de direitos constitucionais. Quando a gente olha para a estratégia dos movimentos sociais, ela também foi transformada como resultado da Constituição Federal. Quer dizer, os movimentos sociais descobrem o Judiciário como um espaço para ter os seus direitos que no Legislativo não são representados. O problema aí é exatamente como é que se a gente chama o Judiciário para participar dessa política ou dessa defesa de interesses minoritários, como é que a gente limita o Poder Judiciário, como é que a gente controla o Poder Judiciário. E aí os mecanismos, eles são mecanismos talvez frágeis por conta daquilo que eu já falei, que é a própria jurisprudência, ou mesmo a forma pela qual o Judiciário respeita os seus precedentes e respeita o próprio espaço do Legislativo como arena de debate, de discussão de interesses e de produção do consenso. O Judiciário não é esse espaço. O Judiciário não é o espaço de produção de consenso. O Judiciário é o espaço de tomada de decisão. O juiz, ao aplicar a lei, ele toma decisão em favor de uma das partes. Ele não está ali para encontrar uma resposta média satisfatória para toda a sociedade. Exigir isso de um juiz talvez esteja fora aí dos seus limites. Por isso é que este tipo de decisão de produção do consenso, o espaço mais interessante é o legislativo, onde a gente teria os interesses representados. Legal. Nosso tempo está acabando, então vou fazer uma última pergunta coletiva aqui para os dois, tentando incorporar várias das coisas que foram enviadas aqui pelo pessoal da plateia. Rogério, eu queria que você fizesse uma análise da situação atual que a gente está vivendo, que claramente existe um enfrentamento muito grande aí entre os poderes, né? E como é que você vê a coisa se desenrolando? O que você vê talvez de mais preocupante ou talvez um lado positivo disso tudo que a gente está vivendo hoje, né? Essa é uma pergunta difícil. Rapidinho, em um minuto. Poucos minutos. Veja bem, a judicialização da política é a continuidade da política por outros meios. Embora juízes e promotores tenham muita vontade própria quando agem, eles também, muitas vezes, são instrumentalizados a partir da própria esfera política. E é preciso ter muita clareza sobre isso e tranquilidade nesse momento. Veja, se a judicialização da política é a continuidade da política por outros meios, olhar para ações judiciais que, como eu disse, invadem o campo da política, seja na sua forma mais elevada, controlando a constitucionalidade das leis, seja incidindo sobre políticas públicas, seja incidindo sobre os próprios políticos eles mesmos, não necessariamente vem para o bem. Então, desmistificar essa ideia, desmistificar a visão de que quanto mais justiça e menos política, melhor para todos nós, não me parece um bom caminho. A sociedade brasileira, de fato, está colocado o grande desafio do resgate da política, o resgate da política representativa, o resgate dos partidos em crise, o resgate das instituições políticas em crise. Esse é o nosso grande desafio como sociedade, como nação. Eu não diria no longo prazo, não, eu diria no curto prazo.
A judicialização da política propiciou uma alternância no poder, recentemente no Brasil. Não é? A judicialização na política desafia os atores permanentemente à sua própria sobrevivência, como nós temos assistido. Não sei até se essa alternância no poder que recentemente ocorreu não foi obra apenas justamente para conquistar o poder e fazer frente ao embate com os órgãos de justiça. Há quem diga que foi isso que se passou e, de certo modo, o país está refém dessa equação até agora, até o presente momento. Como nós vamos sair dessa equação, né? Como nós vamos sair desse sequestro da democracia, é realmente um grande desafio para todos nós. O fato é que as instituições, elas operam hoje no limite. Não é? Esses atores, membros do Ministério Público, membros do Supremo Tribunal Federal, juízes de primeiro grau, dos tribunais de segunda instância, mas também partidos e a classe política no legislativo e no executivo, o que realmente nós estamos assistindo é uma separação de poderes operando a todo vapor. Até o presente momento, não dá para afirmar categoricamente que o desempenho dessas ações, na forma como ela vem ocorrendo, compromete o desenho institucional do país. Mas que nós devemos olhar para isso com muita preocupação e verificar quais são os valores que nós queremos que se consolidem a partir dessa experiência, sobretudo não jogar a criança junto com a água do banho, não jogar a classe política, os partidos e a democracia em nome da justiça, talvez seja um dos grandes desafios nossos. Para finalizar, seu diagnóstico aí, estado de saúde da democracia brasileira. Está meio um pouco ruim, mas o que me preocupa é o discurso de alguns atores do sistema de justiça que têm se colocado como apolíticos e acima do bem e do mal. Nenhum de nós somos acima do bem e do mal, e como o Rogério disse, não dá para fazer política sem políticos, não dá para fazer política sem partido político. E o judiciário, ou o Ministério Público, ou a Polícia Federal, ou a Defensoria Pública, não foram concebidos, enfim, para substituírem a política, para substituírem os partidos políticos e os políticos. Quando isso acontece, normalmente não dá certo. Normalmente tem uma duração muito curta e eles não são exitosos nessa atividade política que requer a construção do consenso, que requer a ponderação, que requer outros instrumentos para tomada de decisão que não são típicos da justiça. Então, eu normalmente, enfim, eu tenho medo dessa possibilidade de substituição e deste discurso que é possível a gente anular a política e transformar a nossa sociedade ou prescindir da política para construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde cada um de nós, individualmente, e por que não coletivamente, né, queremos viver. A política é absolutamente necessária, assim como os partidos políticos, e isso é um dado da democracia. Agora, a democracia não é um fim em si mesmo, a democracia é um regime que se transforma a todo tempo, que tem espaço, enfim, para questionamentos, para outros interesses, para mudanças, e a gente talvez esteja passando por desses momentos e a gente precisa se reconciliar, vamos dizer assim, com essa política e com a democracia. Tá ótimo. Luciano, obrigado. Rogério, obrigado. Pessoal, obrigado aí por todas as perguntas.